Olá, pessoal. Nós estamos começando a terceira temporada do Discipula Podcast. Você que nos acompanhou até aqui já conhece muito da dinâmica, do que a gente faz, esse bate-papo interativo, uma conversa franca, profunda, sincera. E é uma alegria ter você aqui. Só que nessa terceira temporada, nós temos algumas novidades. Eu não estou mais sozinho apresentando o Discipula Podcast. Eu tenho nada mais, nada menos do que a Nilceia Parisi aqui comigo. Nilceia, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Obrigada, André. Bom, já o nome dele já ajuda, né? André é o nome de um dos nossos filhos e legal. querido pastor também. Mas mais do que essa graça, olha, pastores queridos aqui na mesa, que privilégio estar com vocês. Porque aqui no Discipula Podcast, eu sou aquela que vai fazer pergunta, aquela que você faria aí na sua casa, eu vou fazer por aqui, porque eu vou aprender com eles sobre discipulado. Quero entender um pouco, pastores, o que é o discipular, quem é o discipulado, né? Quem é que vai ser discipulado, quem é o discípulo, enfim. Bora que nós vamos aprender juntos, ok, André? E a gente conta aqui também com a presença do pastor Jean, do pastor Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, André. Obrigado. Nilceia, eu tenho certeza que você trouxe uma beleza aqui para essa mesa, viu? Você veio enriquecer muito esse processo. Amém. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pastor. Muito bom estar com vocês, meus queridos, novamente. Obrigada. Nilceia, novamente, né? Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. É sempre bom ter alguém mais na mesa, né? Para enriquecer nossa conversa e que essa conversa nos lembre o que é discipulado, como isso se processa, como ele acontece, quais os resultados que isso vai produzir na vida de um discípulo. André, e se você me dá licença, Claro. vê que mulher interrompe, né? Mulher está aqui e eu estou aqui. Eu já fiz uma brincadeira em off. Eu sou a decana da mesa, né? Mas com esses pastores que têm um conhecimento profundo da palavra de Deus, graças a Deus por isso, graças ao Senhor, não é mérito de vocês, é graça do Senhor. Amém. Trazendo esse conhecimento, toda essa direção do Espírito de Deus, em particular sobre discipulado. Discipula Podcast. Tá só começando. Bora. A gente, nesse nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre como nasce um discípulo. E aí, Nilceia, quando a gente coloca esse tema, qual é a pergunta que vem à sua mente? Como que você se sente provocada quando a gente pensa nesse tema sobre como nasce um discípulo? Pois é, eu fico pensando, eu tenho uns bons anos de Casa de Deus, Igreja Presbiteriana. Eu lembro de sala de catecúmenos, sala de discipulado. A escola bíblica dominical tem essa função, né? Escola de ensino mesmo. Agora, eu sei que podemos ir além, não é? Eu tenho um pouco essa... Como é que é isso? Porque o discípulo, assim que ele conhece a Jesus Cristo, ele passa a ser um discípulo. É isso, pastores? Houve algum problema na história da igreja em que as pessoas começaram a ver ser discípulo como algo diferente de ser cristão. Por incrível que pareça. Tem gente que, se você perguntar assim, você é um cristão? Ele fala assim, claro, eu sou um cristão. Sou um presbiteriano, por exemplo, né? Um cristão presbiteriano. Mas se você perguntar, e você é um discípulo? Aí a pessoa fica, será que eu sou? Às vezes a imagem que a pessoa tem é que o discípulo talvez seja um cristão um pouco diferente. Assim. Então há uma distinção, né? Fica uma coisa Na verdade, há uma distinção na mentalidade de muitas pessoas. Quando, na verdade, o Novo Testamento chama os seguidores de Jesus e discípulos por 269 vezes. E 3 vezes apenas aparece a palavra cristão. Então, um discípulo é alguém que segue a Jesus, que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus. Ele também é um cristão. É uma outra forma de se referir à mesma pessoa. Então, se eu sigo Jesus e tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, de fato, eu sou um discípulo de Jesus. Agora, como nós podemos ajudar esse discípulo a crescer nessa relação com o Mestre? Eu penso que é a grande contribuição, né, Paulo, que a gente tem tentado aqui, junto com vocês, refletir e caminhar. Eu acho que é importante, então, a gente começar
pontuando exatamente essa questão. Pastor Paulo, como que nasce um discípulo? Como é que isso acontece? Há um processo envolvido? Como é que você vê essa questão? Bom, o próprio termo nascer indica um ponto de partida, né? O discípulo nasce a partir da pregação do Evangelho. E o Evangelho é mais do que uma mensagem, o Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Então o discípulo nasce quando ele ouve a respeito da pessoa e da obra de Jesus, crê na pessoa e na obra de Jesus, confia, deposita sua confiança na pessoa e na obra de Jesus por aquilo que Jesus fez por ele na cruz, e assim ele abre o seu coração para que Jesus passe a ser o Senhor e o Salvador da sua vida, e ele se dispõe a partir dali a ser um seguidor de Cristo. Ele não sabe como será essa jornada até que ele seja treinado nisso, ensinado. É por isso que em Mateus 28, Jesus diz: façam discípulos, batize e ensine-os a guardar, ou seja, ensine-os a obedecer. Mas o ponto de partida do nascimento de um discípulo é o Evangelho. É quando nós pregamos com clareza, compartilhamos com clareza sobre quem é Jesus, o que ele fez por aquela pessoa, por mim, por nós, né? A obra dele realizada lá na cruz para nos salvar da condenação eterna do pecado. Nasce um discípulo quando ele ouve o Evangelho, crê no Evangelho e recebe Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida. Muito legal. Então, vamos pensar aqui em algumas escalas, a partir de alguns parâmetros. Então, quando eu não era cristão, não tinha Cristo como Senhor da minha vida, eu vivia por mim mesmo, era uma pessoa autocentrada, eu tinha as minhas demandas e eu era senhor de mim mesmo. Mas agora, em Cristo, eu me submeto à sua vontade, eu aprendo com ele, eu o sigo. E, Jean, como é que você vê isso acontecendo na prática, na vida de uma pessoa? Porque eu sei que você lida com discipulado, eu sei que você acompanha muita gente, você treina muitas igrejas. É um processo simples? É algo que demanda esforço das pessoas? É algo que acontece a partir de um programa? Como que nasce um discípulo? Talvez a melhor passagem para trazer clareza a esse ponto é a conversa de Jesus com Nicodemos. Porque a questão de Nicodemos era justamente como eu posso ter certeza que vou ver o reino de Deus. Vamos lembrar que era um homem com muito conhecimento, né? Um rabi, um fariseu experimentado, mas ele tinha insegurança espiritual. E a resposta de Jesus, como nós sabemos, foi fantástica. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. E ele fica ainda mais encabulado. Como assim? Essa resposta de Jesus parece que ficou pior ainda para ele, né? Como que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz, né? Quem nasce da carne é carne. E ele diz que você precisa nascer do Espírito. Então, um discípulo é alguém que, por causa dessa graça irresistível, ele se rendeu ao convite de Jesus para segui-lo e para tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não tenho como produzir um discípulo de Cristo nesse sentido, nenhum de nós temos, porque é obra do Espírito Santo de Deus. Porém, e aí vem um ponto de grande importância, quando um bebê nasce, ele precisa de cuidados, não é? Não basta apenas trazê-lo ao mundo e agora, tipo assim, deixa ele se virar. Ele nasce com muitas necessidades. Espiritualmente também é assim com as pessoas. Então nós precisamos de processos instrumentais e intencionais em que a gente ajude esse que nasceu de novo. O nascer de novo, obra do Espírito Santo de Deus no coração humano, como disse o Paulo quando é anunciado o Evangelho, né? Através do Evangelho, o Espírito Santo regenerando o coração, nasceu um discípulo. Mas agora ele é um bebê na fé e ele precisa de cuidados. Um exemplo claro disso nós usamos eu diria assim, uma terminologia no processo discipulado em que nós usamos processos, né? E o primeiro processo na formação de um discípulo é você levá-lo da descrença para a crença, levá-lo da incredulidade para a fé em Jesus Cristo por meio da pregação do Evangelho. Assim nasce um discípulo. E eu posso contar rapidamente exemplo mais recente, né, de alguém que frequentava a nossa igreja há muito tempo,
há mais de década, acompanhando a família, mas não era um convertido, era alguém que ouvia a pregação, mas nunca reagia à pregação, a não ser negativamente, porque às vezes confrontava um comportamento, um pecado, e a pessoa saía até aborrecida do culto. Certo dia, essa pessoa, eu batizei ele semana passada. Ele terminou o culto e ele me chamou para conversar, falou: pastor, eu queria conversar com o senhor. Aí sentamos, ele falou assim: eu venho aqui há muitos anos acompanhando minha família, o senhor já percebeu que muitas vezes eu fico alheio, mexendo no celular enquanto o senhor prega. Por quê? Eu estava fechado para a mensagem, porque não por causa... A pessoa explica, ele disse, eu explica direitinho, mas é que eu estava aborrecido, eu venho aborrecido, porque eu vinha mais para acompanhar a família, então a mensagem, por mais clara que fosse, ela entrava no meu ouvido e evaporava. Mas hoje aconteceu alguma coisa diferente. Eu entendi tudo e isso mexeu comigo. Eu queria saber se o senhor pode estudar a Bíblia comigo. Amém. Aí eu me propus, eu falei, então nós vamos estudar a Bíblia. E nós vamos começar pelo Evangelho. E eu percorri 6 semanas com ele, apresentando o plano de salvação, que a gente usa aqui na Pecona, é o material, falando sobre a grande esperança, estudamos sobre a promessa divina da vida eterna, a fonte divina da vida eterna, que é Jesus, falamos sobre a natureza dessa vida, que ela é uma dádiva, não é conquistada, não é comprada, não é merecida, ela é doada, é dádiva, é dom, é graça. Falamos sobre como receber a vida eterna e depois encerramos sobre como ter certeza da vida eterna. No penúltimo estudo, é o estudo indutivo, ele estuda em casa, né? E a gente se encontrava toda terça-feira, às 17h30, que ele ia para a cidade com a família, aí a gente se reunia antes de começar o culto. E nesse penúltimo estudo sobre como receber a vida eterna, ele em casa, estudando, ele fez a sua oração de entrega. Quando nos encontramos, exploramos o estudo, ele tinha respondido tudo e nós compartilhamos. E eu perguntei, você fez essa oração de entrega? Ele disse, eu fiz. Você está certo que é isso que você quer? Ele disse, sim. Oramos novamente. O último estudo era sobre como ter certeza, e nós entramos no discipulado, que é o discipulado vida, que a gente utiliza aqui, e percorremos mais 20 semanas. Ao longo dessas 20 semanas de estudo, às vezes ele passava período que a gente não fazia, porque ele viajava, ele tinha o trabalho de viajar, mas ele fazia, e quando a gente se encontrava, a gente desenvolvia isso. Então, foram encontros, né, que nós tivemos, vários encontros, 26 encontros, até mais, estudando o Evangelho e depois trilhando, né, pelo discipulado, pelos primeiros passos na vida, os primeiros passos na vida com Cristo, e até que chegamos ao final dessa jornada, ele demonstrando claramente as mudanças que aconteceram, né, e outras que estão... nas quais ele está lutando, né, ele buscando, e a gente percebe que uma pessoa... ele se converteu de fato quando ele luta contra o pecado, contra as suas fraquezas, ele busca ajuda, né? Então, essa foi uma caminhada muito recente, que eu gostaria de compartilhar, porque a gente compartilha as histórias mais antigas, parece que a gente não tem nada novo para contar. Ah, mas peraí, pastor, peraí. André, me dá licença. O senhor fala de um homem que por anos frequenta a igreja, Sim. caminha com a família, mas que sem compromisso nenhum com o Senhor Exatamente. Jesus. Ele, como tantos na igreja, mexendo no celular, sim. alheio ao que está acontecendo, ou gosta até do momento de louvor, a música, né? Gosta, admira os caras que cantam. Amigo da igreja. Há quem diga amigo do evangelho, né? É aquele que vai. Bom, então eu queria entender assim, aí quando ele veio e falou para o senhor, olha, hoje aconteceu alguma coisa diferente, eu quero andar mais de perto. Quando o senhor se decidiu a ficar umas semanas com ele, até o senhor dizer, bom, e agora? Eu falei, não, agora sim, mudou o meu caminho. Então, esse primeiro momento foi um processo para a conversão de caminho, para passar a ser um discípulo, sim. E depois o senhor teve outras semanas Exato. Para treinar esse discípulo, essa primeira etapa isso? foi exatamente apresentar o evangelho a ele, para que ele Tá. pudesse entender com clareza, até que ele pôde entender que o evangelho exige decisão, Tá. e ele tomou a decisão de seguir a Cristo. Então- E aí eu compartilhei o percurso todo para deixar claro que nós fizemos o começo, o meio, e aí chegamos no momento em que ele foi integrado à vida da igreja por meio da profissão de fé e do batismo, mostrando como essa jornada começou. Mas tudo começou
nessa caminhada de compartilhar o evangelho com clareza, de modo que ele entendesse isso e pudesse dizer: é isso que eu preciso. E aí, embora ele tenha dito: é isso que eu quero, nós sabemos muito bem que foi o Espírito Santo, né? Que já falou lá, a obra que o Espírito Santo faz, que Jesus disse que a gente não sabe como aconteceu, o vento sopra, mas o pecador responde. A gente entende a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando o homem diz sim, é porque Deus, o Espírito Santo, o regenerou para que ele possa dizer sim. Quando ele diz não, mesmo que seja claro o evangelho, o Espírito Santo, o Espírito Santo não virou a chave. Então, quando ele entendeu isso depois de 6 semanas, então ficou claro que agora eu podia dar o próximo passo com ele. Então, a gente está vendo aqui. Olha, admirável Sim. a paciência. Não, eu estou aqui porque ninguém está aqui para falar de placa de igreja, né, para defender esse ou aquele. Nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, né? Conversão de caminhos, mas assim, esse cuidado em trazer a palavra de Deus de forma... John Stott tem um livro, O Discípulo Radical, né? É trazer esse homem para ser um discípulo de Jesus Cristo, né? Então, louvado seja Deus por sua vida, por seu cuidado de andar com esse homem, ter esse... Né, de ensinar os primeiros passos, levá-lo à consciência de que mudou o seu caminho agora, mudou tudo, e agora você precisa crescer porque você ainda está tomando leitinho. Bora lá, André. É interessante porque você acabou de descrever um processo, usar a palavra processo para ficar didaticamente né, mais acessível assim, para o pessoal que está em casa. Você falou de palavra, convivência... Sim. E um passo de fé. Então, palavra, convivência e um passo de fé. A Bíblia, ela traz alguns exemplos para nós sobre isso, não é, Jean? Será que você poderia destacar alguns desses exemplos Sim. aí para nós? A gente vê esse movimento na palavra de Deus, tantas vezes Deus chamando alguém para si, para andar com ele, e depois enviando essa pessoa, né? Esse movimento de estar com a pessoa e enviá-la. E Jesus é o exemplo supremo dessa dedicação de você, aqueles que estão sendo expostos à palavra, conhecendo o evangelho, você trazer para junto de si, né? Lá em João, capítulo 1, a partir do verso 35 até o 50, 51, por exemplo, nós temos uma situação tremenda, onde ali João Batista aponta para Jesus, 2 discípulos dele estão ali, e ele diz, um deles é André, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles vão até Jesus, né? Mestre, onde assistes? Ou seja, onde o senhor está? Onde o senhor está hospedado? E Jesus diz: venham e vejam. E ali eles têm um tempo em que eles saem maravilhados ao andar ali com Jesus, ao estar com Jesus, ter esse tempo conhecendo o Mestre. Literalmente, André sai dali, o que ele faz? Ele procura o seu irmão Pedro e ele diz: olha, achamos o Messias. Então, discipulado tem a ver com anunciarmos o evangelho, e naqueles que esta palavra encontra esse terreno que só o Espírito Santo pode torná-lo fértil, ali a gente entende: agora eu preciso trazer esse novo discípulo para caminhar perto, crescer com ele e ajudá-lo na sua jornada. Inclusive fazendo coro com a palavra do Paulo, o exemplo que ele deu, ele falando aqui, eu me lembrando de uma situação que, inclusive, chegou quase a ser, assim, constrangedora. Eu estava compartilhando o evangelho com um homem, um médico, e ele falava assim para mim, às vezes, assim, não, eu acho que eu não entendi ainda, não. Né? Ele falava assim, vamos orar, vamos colocar a sua vida diante de Deus. E um dia ele me manda uma mensagem de madrugada: eu preciso falar com você amanhã cedo. Tinha uma padaria que a gente costumava se encontrar. Eu preciso encontrar com você, Jean. Eu preciso falar com você. Nossa. E fomos para a padaria. Chego lá... Já fica dentro da pessoa, urgente, né? Urgente. Eu pensei, será que brigou com a mulher? O que está acontecendo, meu Deus? Ele é bem mais alto que eu. Quando eu chego lá, ele fala assim: aconteceu o quê, meu querido? Aí ele começou a chorar, me abraçou. Eu entendi. Aleluia. Ou seja, o Espírito Santo abriu a mente e o coração dele. É isso que nós chamamos de novo nascimento. Isso nós não temos como
fazer, Produzir. realizar, produzir. É, É obra do Não há um Espírito Santo. método para isso. Um É exemplo. algo que acontece. O vento, só pegando o versículo lá de Nicodemos, o vento sopra onde quer, Isso. não sabe de onde vem nem Exato. para onde vai. Um Assim exemplo é todo clássico que é nascido. disso, André, é o que aconteceu com o eunuco. Olha só, era um religioso, tornara-se prosélito da religião judaica, estava em Jerusalém naquelas celebrações de festas anuais, participou dessas celebrações, voltando para casa no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que tratava sobre o Messias, e ele não entendia sobre quem o profeta estava falando. Deus encaminha Filipe para ajudá-lo, e Filipe ele pergunta, você entende o que está lendo? E ele diz, eu não tenho como entender, eu não sei de quem fala o profeta, se dele, se de outra pessoa, porque não tem que me explica. E aí ele pede Filipe que me explique. Filipe, então, o texto diz que, lá em Atos 8, né, de 26 em diante, diz que Filipe, então, explicou sobre Jesus. E começando por aquela passagem, Jesus apresentou Cristo. Então, o discípulo nasce quando ele é apresentado a Cristo, é levado a Cristo. E aí chega em certo lugar, aquele homem diz, tem água aqui, quem me impede de ser batizado? E Filipe leva ele a fazer a pública profissão de fé. Diz, é lícito se você crer de todo o coração. A resposta dele deixa muito claro que Filipe anunciou Cristo, que ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa era a declaração de fé de que ele cria que Jesus era o Salvador, era o Messias. Assim nasce um discípulo, quando o evangelho é apresentado com clareza e ele entende que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo para salvá-lo. E essa caminhada, ela se faz a partir desse encontro de pessoas onde homens e mulheres são expostos e colocados aí diante da mensagem do evangelho. E a pergunta que eu quero pensar aqui com vocês é como que marca, então, o início dessa jornada de discipulado? Como que ela começa? Qual é o caminho que a gente pode entender aí, esse início dessa jornada do discipulado? Bom, se o discípulo nasce quando ele nasce de novo no sentido da regeneração, de agora ser um seguidor de Jesus, aquele é o momento ideal para que nós possamos trazer essa pessoa para perto e possamos lançar as bases, os alicerces dessa jornada, dessa caminhada. Pensa a diferença que faz para alguém se agora que ela passou a crer em Jesus, a andar com Jesus, ela tem um ambiente que estimula a leitura da palavra, a vida devocional, em que ela percebe os princípios a respeito de oração, em que ela entende o que é o mundo, o que é a carne, o que é o diabo, que ela consegue perceber que agora o Espírito Santo habita nela. Então, como o Espírito Santo a capacita nessa luta contra a sua própria carne? Ou seja, nós precisamos nos empenhar como igreja, e esse é o plano de Jesus, é o plano mestre de Jesus, para, à medida que o Senhor nos dá esses recém-nascidos na fé, nós possamos agora ajudá-los nesse desenvolvimento. Talvez, muito da falta de transformação, não é? Às vezes porque o meio evangélico tem crescido no Brasil. Nós temos proporcionalmente crescido nas últimas décadas. Sim. Mas a pergunta é, será que nós vemos uma igreja mais transformadora, já que ela é maior? E eu penso que falta muito, e muito do que falta tem a ver com a maturidade dos discípulos. E maturidade dos discípulos é gerada à medida que a gente discipula. Eu quero lançar uma pergunta aqui ainda mais provocativa. A gente sabe de inúmeros exemplos de igrejas que passam hoje por um momento desafiador. Igrejas que estão passando por um processo que a gente chama de revitalização. Talvez você que esteja assistindo, aí a gente faça parte de uma igreja que passa por um processo semelhante. E, assim, Pastor Paulo, existem pessoas que, se nós chegássemos e falássemos assim, olha, eu gostaria de caminhar com você, eu gostaria de ensinar o evangelho de maneira mais profunda a você, eu gostaria de treinar você, capacitar você numa caminhada profunda de discipulado, para que no futuro você possa também fazer novos discípulos. Eu acredito que a gente teria uma grande surpresa
né, Pastor Paulo? Porque talvez não, eu acredito que existem muitas pessoas nas nossas igrejas que gostariam de passar por um processo de discipulado. Como é que você vê essa questão? Dando treinamentos aí pelo Brasil afora, a gente percebe na reação de muitas pessoas que passam por um treinamento para ser discipulador ou evangelizador, que aquilo é como se fosse uma descoberta nova, é algo que ele não sabia. Recentemente, num treinamento, uma senhora me procurou e falou: pastor, eu queria lhe dizer que eu estou dentro de uma bolha. Esse treinamento me fez perceber que eu estou dentro de uma bolha, que eu não estou influenciando ninguém ao meu redor. Olha aí. E eu preciso sair dessa bolha. O que ela entendeu, eu preciso aprender a compartilhar o evangelho para quem está ao meu redor. Eu não sei como falar, porque às vezes eu ofendo as pessoas, aponto logo para o pecado delas, que tem que mudar, ou já condeno isso. Eu preciso aprender a compartilhar o evangelho. Você falou de igrejas que estão passando por um processo de revitalização. Muitas estão precisando da revitalização. E a revitalização passa necessariamente pelo evangelho como sendo o centro da missão da igreja, o discipulado como centro da missão. John Stott diz que a evangelização é para a igreja aquilo que o combustível é para o fogo. Se retira o combustível, o fogo apaga. Se tira o evangelho, a igreja morre. Então, muitas igrejas precisam passar por isso, não só pela sua sobrevivência, mas pelo senso de responsabilidade com a missão que Jesus deu. E como é que isso faz? Isso faz quando a igreja treina sua membresia para compartilhar o evangelho com as pessoas que ainda não conhecem o evangelho e leva essas pessoas a conhecer a Cristo. À medida que um crente se prepara para compartilhar o evangelho, esse evangelho também trabalha na vida dele, produzindo santificação, exigindo mais oração e tal. Jesus Cristo, em João 17, na sua oração, que é chamada de oração sacerdotal, na verdade uma oração de prestação de conta que ele faz sobre o que ele fez com os discípulos, ele diz como é que esses discípulos nasceram, como é que ele transformou homens que estavam no mundo, que o Pai deu a ele para discipular, como é que ele levou esses homens à fé. Ele diz: eu transmiti o teu nome, eles conhecem o Senhor, porque eu falei sobre o Senhor, teu nome é conhecido, transmiti a tua palavra e falei sobre mim como enviado e eles de ti, e eles creem que tu me enviaste. Então, esse é o processo que a igreja tem que fazer com a sua membresia, se ela não quiser morrer, ela quiser ensinar as pessoas sobre a pessoa de Deus, apontar para a relação com Deus, apontar para a relação com a palavra e apontar para a relação com o Cristo, com Jesus Cristo. Então, esse para mim, o grande desafio das igrejas é levar a sua membresia para uma caminhada real, prática, vivencial, de não somente ter uma vida com Deus particular, mas repartir isso, fazer o que Jesus fez, eu transmitir. Isso implica, evangelização, discipulado implica em transmissão daquilo que nós recebemos, a vida que temos em Cristo, ser reproduzida naqueles que estão ao nosso redor. Nilceia, outro dia, um pastor, amigo meu, chegou até mim com a seguinte pergunta: André, como eu consigo identificar quem eu preciso discipular na minha igreja? E ele complementou: existem pessoas que chegam até mim e me pedem, faz discipulado comigo? E a crise dele era: eu não sei o que fazer. Eu não sei qual decisão tomar. Quem eu começo a discipular? E eu dei uma resposta a ele, mas eu quero aproveitar que a gente está aqui. Aproveitar o ensejo. Perfeito. Diante desses dois amigos essas aqui. Feras, né? Aí, exatamente. Né? E aí, como saber quem discipular na igreja? Qual crivo? Porque a gente tem aqui pastores, líderes, discipuladores, e que às vezes também se deparam com essa situação. Será que essa pessoa, é o tempo de eu discipulá-la agora? Ela demonstrou esse interesse, mas e aí? Vamos investir nela agora, sim ou não? Como é que vocês veem essa questão? Existem alguns princípios que a gente aprende com Jesus, né, de como selecionar pessoas. Jesus, então, é o grande exemplo para nós.
Jesus, sendo o Filho de Deus, ele orou. Ele orou para ter discernimento das pessoas que ele investiria a sua vida. Mas ele não apenas orou, ele se aproximou dessas pessoas. Nós temos relatos de encontros, né? Eu citei agorinha Pedro, e aí aquele primeiro encontro, então, quando André leva Pedro, Jesus diz, você é Simão, mas a partir daqui você vai ser Pedro, né? Mas depois Jesus encontra também ali no mar de Tiberíades, onde ele faz aquele milagre extraordinário, não é? E assim ele se aproxima, estabelece comunhão. Oração, comunhão, para que você conheça as pessoas. Mas Jesus tem um detalhe interessante. Ele nunca discipulou um fariseu. Por que será? Não é? E a gente começa a observar que nos critérios de seleção de Jesus, ele selecionou homens, humanamente falando, improváveis, mas que eram marcados pela fome, a sede, o desejo de estarem com Jesus. Então, algumas coisas para sintetizar isso. Ore, se aproxime das pessoas antes de começar uma jornada, para conhecer o coração delas e se elas são ensináveis, se elas são interdependentes no sentido de quererem crescer com outras pessoas, se elas têm fome por Deus, das coisas de Deus, você está num bom caminho para ajudar essa pessoa a crescer. Eu, prestando atenção nesses homens aqui, esses argumentos, esse conhecimento da palavra, porque você que está aí acompanhando o Discipula Podcast, eu espero que você esteja aprendendo comigo o que esses homens... O André está aqui intermediando, mas o cara também é pastor, sabe do que nós estamos conversando, graças a Deus. E eu fico aqui prestando atenção em vocês como pastores. Como o pastor mencionou, toda aquela caminhada, aqueles meses que ele levou com aquela pessoa. Porque aí, de repente, fala assim, então eu preciso aprender muito para chegar neste nível, para discipular alguém, para ser útil nas mãos de Deus, para discipular. Será que eu preciso chegar nesse nível de pastor para ser usado por Deus, para discipular alguém? Porque quantas pessoas vão chegando na igreja, ou amigos que a gente leva para a igreja, amigas, gente que trabalha com a gente, não é? E vai ouvindo da palavra, vai lá, gosta do sermão, gosta do momento de louvor e adoração. Assim, como é que será que eu tenho essa estrutura para... Em outras palavras, eu sou um cristão faixa preta? Eu já estou graduado para fazer isso? Isso, né? Porque, de repente, eu vou ajudar ou eu vou atrapalhar nesse início de caminhada dessa pessoa, pastores? Não precisa ser pastor, chegar, até porque nem todos serão, né? Obrigada, pastor. Gostei das... O discipulado é um discípulo reproduzindo outro discípulo. Isso, legal. Mas é preciso ter um nível de maturidade, porque a gente reproduz conforme a espécie. Boa. Se o cristão é imaturo, ele vai reproduzir um outro imaturo. Então, a gente não pode banalizar o discipulado como se fosse algo feito por qualquer pessoa de qualquer maneira. Então, significa dizer que aquele membro de igreja que já tem uma caminhada longa, mas que nunca repartiu com ninguém aquilo que ele já recebeu, ele está falhando com Jesus. Ele não pode dizer que Jesus é seu Senhor, porque Jesus mandou a gente fazer discípulo, e ele não está fazendo. Então, ele está em débito com Jesus. Então, ele precisa dispor-se para aprender, pelo menos, a como conduzir. Porque Jesus caminhou com seus discípulos por um período, não somente transmitindo conhecimento, mas dando o exemplo de como eles conduziriam pessoas a Cristo. E assim eles o fizeram. E então, o que eu posso dizer, e eu creio que é o consenso nosso aqui, é que a gente não precisa ter formação teológica acadêmica, você não precisa ser ordenado pastor para isso, senão a gente como é que eu diria, resumiria o discipulado, o evangelismo discipulado, a tarefa pastoral. O discipulado e o evangelismo é a tarefa de todo crente. Dick Rios diz que todo coração com Cristo, com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Quer dizer que todo cristão é um missionário. Ele tem a tarefa de levar alguém a Cristo. Agora, ele precisa, no mínimo, conhecer a Cristo. Isso. Ele tem que ter o fundamento básico, sólido, para ele transmitir fielmente aquilo que é o Evangelho. Então, eu diria aos cristãos que estão nos assistindo, que se você já tem uma caminhada aí, que você conhece Cristo o suficiente,
e você já está desafiado a discipular alguém, a caminhar com alguém até onde você está. Um discipulador nunca leva um discípulo além do que ele foi, mas leva até onde ele foi, até o degrau que ele subiu. Mas isso também exige que ele seja preparado, treinado, o que leva à liderança principal da igreja, que são os pastores e presbíteros, a treinarem o rebanho para que eles cumpram esse papel. Talvez hoje nós temos essa carência, André, de discipulado nas nossas igrejas, porque a liderança se tornou uma liderança de manutenção, apenas de alimentar o rebanho, não de treinar o rebanho para fazer o trabalho que tem que ser feito. E aí, portanto, muitos crentes se sentem inseguros e incapazes e começam a entender equivocadamente que o discipulado não é para ele. É para profissionais, entre aspas, né? Profissionais da fé. Eu estou pensando aqui, parece que é só para... Não, isso é coisa de missionário. Gente expert. Eu não sou missionária, eu não fiz lá o instituto, né? Uma coisa assim que me prepare de tal forma. Não, o André que é o missionário, ele que é o cara, e aí fica assim. Então, tá cômodo também, não Paulo, é? Não sei se Paulo diz isso a Timóteo, 2 Timóteo 2:2. O que você recebeu de mim, isso, fielmente, sem alterar nada, isto mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos que transmitirão. Então, logo o discipulado, ele é reprodutivo, ele é multiplicador, é o bastão que passa para a próxima geração. O discipulado é o viver para imitar a Cristo e ajudar os outros a fazer o mesmo. Isso. E me lembra muito toda essa nossa conversa aqui de uma discipuladora que nós tivemos, uma mulher muito simples, muito tímida, daquela pessoa calada, muito discreta, e que talvez alguém olhasse e falasse, olha, essa pessoa nunca vai poder liderar alguém, né? Ter um ministério daí não atuante. vai sair nada, né? Isso. Pois bem, ela se tornou uma discipuladora. Uau. E ela começou a andar com algumas mulheres. Mas ela foi acometida de um câncer muito violento, veio a falecer, e foi profundamente marcante, porque no culto de consolo espiritual, as mulheres caminhavam com ela. Nós precisamos falar. E uma a uma começou a falar do impacto daquela senhora tímida, do jeitinho dela, calada, muito discreta, o impacto de transformação que aquela mulher trouxe na vida daquelas outras mulheres. Uau. Então, discipular, como Paulo disse aqui, requer um discípulo mais maduro auxiliando discípulos menos maduros. Mas não tem a ver se ele é falante, se não é falante, né? Os se é graduado, títulos, se é graduado, não é graduado. Acima de tudo, é a sua vida sendo despejada na vida do outro no poder do Evangelho. Tem uma questão, e eu não quero fazer aqui uma alegoria, mas eu estou me lembrando daquele texto bíblico dos discípulos chegando até Jesus e dizendo, olha, tem uma multidão aí que precisa ser alimentada. E Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí a solução encontrada foi um menininho ali com 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria isso para uma grande multidão? Esse texto ele é um texto que aponta muito para a nossa missão. Né? E ele traz uma lição que eu entendo ser muito preciosa aqui, quando a gente pensa, será que eu posso discipular? Será que eu já estou preparado para isso? A questão não é o que você tem a oferecer, mas é nas mãos de quem você coloca a sua vida, nas mãos de quem você coloca aquilo que você tem. Então, falando aí para as pessoas que estão em casa, se você segue a Jesus, se você caminha com Ele, se a sua vida, e você entende, olha, o meu coração é dele, eu quero viver para a glória dele, eu quero que a minha vida aponte para ele. Se você entende esse seu chamado, esse chamado de Deus para você, meu irmão, minha irmã, caminhe pela fé. Vamos lá, né? Esse texto, André, é interessante porque, na verdade, ele trata de responsabilização. Até então, Jesus fazia e os discípulos observavam. Agora chegou a hora deles fazerem. Chega um momento que nós somos levados a fazer o que recebemos. Quando Jesus diz, façam vocês mesmos, ele não estava colocando o discípulo numa fria, não. Eles encontraram, só que eles ainda estavam sendo trabalhados, auxiliados, que o cara encontra lá e diz, olha, só tenho aqui
5 pães Cinco pães e 2 peixes. E Mas o que mas é era isso? isso, eles enxergaram, mas era isso que eles tinham que usar. Porque o que acontece? Muitas pessoas ficam sempre reticentes, Achando que o que elas têm é muito são pouco. sendo desafiadas, sempre achando que elas não estão prontas. Mas chega a hora que você tem que encarar seu desafio, inclusive com escassez, porque, de Olha fato, aí. humanamente pensando, que eram Bom 2 demais. pães, 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000. Só que a gente tem que agir. Chega uma hora que você vai ter que depender, como você falou, porque Jesus não abandonou, ele estava com eles. Uhum. Foi ele que abençoou e a multiplicação aconteceu. Mas nós temos a tarefa de fazer, de servir as pessoas. Então, muita gente fica o tempo todo numa zona, que eu diria, num esconderijo, numa trincheira, que se eximindo da responsabilidade, dizendo assim, ainda não estou pronto, ainda não consigo fazer. Você só tem que se colocar em obediência ao que Cristo mandou fazer, que ele cuide do resto. Muito bom. A gente está caminhando aqui para o final desse nosso episódio. Passa rápido, né? Conversa boa, coisa né? boa. Graças a Deus. E eu queria terminar assim, pedindo a vocês que vocês pudessem deixar uma dica rápida para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando esse podcast. Que dica você poderia deixar para essa pessoa que está aí acompanhando a gente hoje? Eu creio que se você é líder e você está entendendo a importância do discipulado e da evangelização como caminho para trazer pessoas da descrença para a crença, novos discípulos, meu irmão, você está com dificuldade, procure apoio. E está aí a dica. Estamos aqui treinando, abençoando igrejas. Há um trilho, que é o discipulado vida, há um processo objetivo que você pode viver. Vai aí, leva o treinamento para a sua região, da evangelização do Minha Cidade para Cristo e do discipulado. Vamos ajudar você nessa jornada. Então, minha dica é muito parecida, mas o desafio que eu quero lançar para você que está nos assistindo, você que é membro de uma igreja, é um cristão comprometido com Cristo, já tem uma certa caminhada com o Senhor, que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus para ser produtivo. Pense em algumas pessoas com quem você convive, pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento, né? Pessoas que moram na sua casa que ainda não conhecem a Cristo, que não se entregaram, pessoas que moram na sua rua, no seu bairro, pessoas com quem você trabalha, pessoas com quem você estuda, pessoas que trabalham para você, pessoas que são seus funcionários ou seus patrões, pessoas até mesmo com quem você se diverte, joga um futebol, pratica algum esporte. Essas pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento são as pessoas que, se não têm Cristo, são os seus campos missionários. Então, comece a orar por essas pessoas, faça uma seleção, assim como Jesus fez, e comece a pensar em compartilhar com essas pessoas o que você conhece sobre Jesus. Isso é o pontapé inicial. Mas faça isso em oração, submissão à sua liderança, compartilhe esse desejo com o seu pastor para que ele possa lhe auxiliar na sua preparação, mas dê o primeiro passo. Os chineses dizem que uma viagem de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. O primeiro passo é comece a orar por algumas pessoas, aliste esses nomes, se dedique a orar por elas e comece a se aproximar delas e compartilhe o evangelho. E para isso, como o Jean já falou, a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, ela tem um projeto chamado Minha Cidade para Cristo, que desafia você a olhar para a sua cidade como sua responsabilidade missionária. E esse projeto oferece ferramentas para a evangelização, para você levar uma pessoa da descrença à crença em Cristo, e também oferece o discipulado vida para ajudar essa pessoa a crescer na sua caminhada com Cristo. É só você procurar aí, depois pode ter um link aí provavelmente no vídeo, que você possa acessar essas informações e buscar esses recursos e descobrir onde estão acontecendo os treinamentos por todo o Brasil, onde você pode se conectar a um núcleo de treinamento e assim se preparar para cumprir o seu papel missionário. Pastores, eu aqui como mulher nessa mesa, e com uma certa maturidade de idade de vida e conhecendo um pouquinho da palavra do Senhor, uma estratégia gostosa que eu particularmente tenho é reunir mulheres
na minha casa. Eu gosto de fazer pão, André. Olha. Eu gosto de fazer alguma coisa que aí eu junto essas mulheres na minha casa, até para conhecê-las um pouco mais. Algumas são da própria igreja, outras são vizinhas que gostam de comer um pão quentinho, fresquinho, gostam de mim, né? Gostam de estar comigo. Então, o estar junto traz a oportunidade de fazermos perguntas, de conhecermos melhor estas mulheres, estas amigas, essas pessoas que são tão próximas no dia a dia, mas eu não sei até onde elas também querem saber de Jesus Cristo ou já conhecem do Senhor Jesus, da palavra de Deus, para que eu possa investir na vida dessas mulheres. Então, eu acredito que anota aí, né? Uma dica para você e para nós mesmas, até como mulheres, e você, homem, que está nos ouvindo também, é conhecer um pouco mais as pessoas que convivem com você. Aquele que trabalha, né? Aquele que está na empresa com você, o seu par ali na empresa, aquele que está na universidade com você, o seu vizinho, aquele que cuida do seu carro, né? Aquele mecânico. Vocês Muito que estão, bom. né? Intencionalidade nisso. Isso, ter esse relacionamento, porque é uma aproximação com coisas comuns, está em comum, então há um respeito, você não está invadindo, né? Há um contato gostoso, isso abre portas, mas abre coração para nós resgatarmos vidas para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar essa sessão de dicas aqui deixando uma baita dica para você. Eu quero desafiar você a acessar o site vida.ipb.org.br e conhecer o Discipulado Vida, que é um projeto da APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Nós vemos você no próximo episódio do Discipula Podcast. Até lá. Até tchau, lá. tchau. Bora.